Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos a paz, a vida extraordinária, o milagre do Senhor, a alegria do Senhor, a força do Senhor e a presença do Senhor. Invocamos o nome de Jesus nessa oração e pedimos a tua bênção, Senhor. Pedimos também o teu livramento. Guarda, Senhor, e restaura as cidades que tiveram perda, Senhor, com o ciclone. Que o Senhor tenha misericórdia e pedimos tua ajuda. Pedimos que o Senhor abençoe. Pedimos que o Senhor traga consolo, pedimos que o Senhor traga força, pedimos que o Senhor restaure no nome de Jesus Cristo. E agradecemos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, nós te damos graças, te louvamos, te adoramos e chamamos pela presença de Jesus Cristo, pelo poder de Jesus Cristo. Glórias ao nome de Jesus Cristo. E apresentamos a Ti, Senhor, todos os nossos pedidos de oração, pessoas que estão orando junto conosco, clamando, apresentando sua oração, apresentando suas petições. Nós colocamos diante de Ti, Pai, e pedimos resposta, intervenção, livramento e milagres do Senhor. No nome de Jesus Cristo, pedimos a Tua bênção, Pai. Pedimos o Teu liberar. No nome de Jesus, derrama da Tua graça, Senhor. Também oro, Pai, por provisões especiais. Pessoas, Pai, que têm grandes compromissos financeiros na próxima semana. Pessoas que estão pedindo céus abertos, que estão pedindo estratégias divinas para situações difíceis que estão. Nós oramos para que o Senhor intervenha, oramos por milagres, oramos por mudança, oramos por transformação no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Hoje é o nosso penúltimo dia desse propósito. Amanhã vamos ter um encerramento desse propósito. Inclusive, amanhã vamos ter um encerramento em 3 partes. A oração da manhã, depois, às 9 da manhã, vamos transmitir o culto e depois da palavra ministrada, eu vou liberar 7 declarações proféticas, representando as 7 áreas que nós estamos orando e apresentando diante de Deus, certo? Amanhã isso vai acontecer, se Deus quiser, e na oração da noite nós estaremos fazendo o encerramento desse propósito da vida extraordinária, cumprindo 21 dias de propósito. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Eu quero hoje trazer uma palavra ao teu coração. 7 pecados silenciosos que destroem um lar. 7 pecados silenciosos que destroem um lar. Nós temos que ter muito cuidado com o nosso lar. Eu não sei se você viu a minha live das 9 da manhã, mas naquela live eu falo que muitas vezes nós permitimos que certas coisinhas pequenas vão entrando na nossa vida e se infiltrando, e aquilo ali vai abrindo uma brecha, uma legalidade para coisas espirituais entrarem, agirem, trazerem perturbação. Queridos, nós temos que entender que a nossa vida, ela não é só natural, ela é espiritual. Você é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Nós somos seres tricotômicos. Ou seja, eu estou vivendo no natural, mas eu também estou vivendo no espiritual. Então, quando eu lanço uma palavra negativa sobre a minha casa, sobre a minha família, aquela palavra, ela pode representar apenas uma informação para alguns. Mas o que de fato é que ela é uma informação, sim, no físico, mas ela é uma informação também no espiritual. Mas preste atenção nessa palavra, certo? Eu sei que Deus vai falar com você. A primeira coisa que fere um lar é o silêncio. A falta de diálogo cria muros invisíveis entre o marido e mulher, entre pais e filhos. E nós temos que vigiar e orar como Jesus ensinou, para proteger o nosso lar, para guardar a nossa casa. Você tem que ter conversa com seus filhos.
e eles têm que ter conversa com você. Sabe, nossos filhos, quando entram na adolescência, é uma fase muito delicada, mas nós temos que quebrar isso através, sabe, do diálogo, através do amor e também com orações, mas não permitir que o silêncio ele se faça presente, com que ele seja um hóspede eterno da nossa casa, não. Dentro da nossa casa tem que haver conversa, tem que haver diálogo. É por isso que eu acredito tanto na mesa, sabe? No sentido que nós temos que preparar a mesa. A família tem que estar reunida na mesa para conversar, para dialogar, para rir, para brincar, para, sabe, compartilhar informações. Isso é algo que nós precisamos. A segunda coisa é a rotina. Quando o funcionar da casa se torna mais importante que as pessoas dentro dela. A família se transforma numa empresa e não num lar. A nossa casa, ela não pode funcionar como uma empresa. A nossa casa tem que funcionar como casa. Ou seja, é uma rotina, sempre as mesmas coisas. Chegou do trabalho, televisão. Terminou o jornal, janta, vão dormir e sempre a mesma coisa. Faça um culto no seu lar. Tenha um tempo de oração com seus filhos, com seu cônjuge. Traga alguém, sabe, um irmão em Cristo. A Bíblia diz, no Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Traga alguém para jantar na sua casa, para compartilhar a experiência, para falar de coisas boas. A família tem que estar reunida. Eu acredito nisso, e isso se transforma até, né, a rotina dentro de um lar, ela pode ser mais, eu posso dizer, danoso do que muitas outras coisas. A terceira coisa é a comparação constante. Meus filhos, né, quando a gente compara os filhos, porque teu irmão é assim, porque tua irmã é assim, o cônjuge, né, a própria casa, pela régua das redes sociais. O que isso acontece? O que acontece? A comparação constante, né? Quando a pessoa deixa de viver a vida dela ali dentro de casa para ficar vendo o que está acontecendo na vida do outro lá, que abandonou a família, que traiu, que agora está com outra pessoa, que está fora do país. Ei, essas comparações vai trazer algo ruim. As pessoas mostram nas redes sociais, não todas, né? Mas algumas mostram apenas aquilo que elas querem. Elas não mostram a totalidade. Elas não mostram a totalidade do que é a vida delas. E essa comparação, ela vai trazer prejuízo para dentro da tua casa, para dentro da tua família. Então, cuidado, sabe, com essa questão da comparação dentro do lar. A quarta coisa é a ausência disfarçada de presença. Está fisicamente em casa, mas com o coração, a mente no trabalho, né, no celular, ou pensando lá na caixinha do nada, como diz um amigo meu. Ou seja, você precisa estar fisicamente, mas também ali verdadeiramente em casa. Sabe, a casa não é um hotel para dormir e passar uma noite, não. A casa é um lar. A casa é um lar, a casa não é um hotel, a casa é um lar, um verdadeiro lar. Então nós temos que ter cuidado, porque muitas vezes estamos em casa, mas estamos ausentes. A nossa cabeça está em outro lugar, né? Então ter cuidado com isso. A quinta coisa é autoridade sem exemplo. A gente cobra obediência, mas não modela integridade. Não é, sabe, correto. Então, a gente quer que nossos filhos sejam corretos, mas a gente não é correto. A gente quer que nossos filhos vão para a igreja, mas a gente não vai para a igreja. Nós queremos que nossos filhos temam a Deus, mas eles nunca nos veem com uma Bíblia na mão ou nunca nos veem orando. Eu quero fazer uma pergunta. Vamos fazer um teste aqui? O que você acha? Vamos fazer um teste? Quando algum dos seus filhos está doente, uma febre, uma dorzinha, né, eles pedem para você orar. Sabe por quê?
Por que a gente tem que saber disso? Porque às vezes, sabe, se nossos filhos não veem que a oração tem efeito, tem poder nas nossas vidas, eles não vão seguir esse exemplo. Então, nós temos que ter autoridade, mas com exemplo. Temos que ter autoridade, mas com exemplo. A sexta coisa é o esquecimento do Evangelho, né? A Bíblia, né? O tempo com a família. Tua casa tem que ter um devocional. Tua casa tem que ter um tempo para Deus. Você tem que explicar para os teus filhos o que é prioridade, o que é buscar o reino, o que é ir à igreja. Sabe, meus filhos estão em idade de ir em culto de jovens e eu sou uma pessoa que tem uma agenda assim pesada. Minha esposa também tem uma agenda pesada, porque além de nós sermos voluntários no reino, nós também temos muitas outras coisas para resolver, né? E é capa de livro para aprovar, e é vídeo que vai para o canal, e é entrevista. Esses dias eu dei uma entrevista para o The Guardian, né? Um dos principais jornais britânicos. Ou seja, a nossa vida é muito corrida, é muito intensa. Mas no meio de tudo isso, a gente tem que tirar algumas coisas da agenda, levar nossos filhos na igreja. Por quê? Porque isso é exemplo. Faça isso. Leve seus filhos na igreja, sabe? Você mesmo veja os horários que tem um culto de jovens aí na igreja do bairro que você congrega ou da cidade que você congrega, leva seus filhos. Seu lar também precisa de um redentor, ou seja, Jesus é o Senhor da tua casa. Você invoca a presença de Jesus, nas refeições vocês oram agradecendo a Jesus. Você tem falado para os seus filhos que não basta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Vocês têm falado sobre a eternidade na vida dos filhos de vocês, que Jesus Cristo é o único que salva. Tem falado sobre isso? E eu encerro, não sei se eu já falei as 7 coisas, mas a oração, para mim, é uma coisa que não pode faltar no nosso lar. Então, se está faltando oração no seu lar, está na hora de vocês se dedicarem. Até mesmo essas orações aqui, aumenta o volume da televisão, escute na televisão também, para que toda a tua família veja, para que teus filhos vejam. Muita gente se converte. Eu agora nessa escola de profetas que nós tivemos e foi maravilhosa, inclusive quarta-feira eu vou lançar a próxima escola que teremos em janeiro. Muita mulher veio com o marido me testemunhar a conversão do marido através das orações, dos propósitos e como isso mudou a vida deles. Gente, é impressionante quanta gente está se convertendo, Por isso, sabe, coloca as orações, faça orações na hora do almoço, na hora da janta, vá no quarto dos seus filhos antes de dormir, ore com eles, nem que seja 2, 3 vezes por semana, sabe? Tenha uma vida de oração. Teus filhos a oração tem que fazer parte da tua casa, tem que fazer parte do teu lar. Amém? Eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários: o meu lar é um pedacinho do céu. Escreve aí: o meu lar é um pedacinho do céu. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? O seu lar é um pedacinho do céu. E se essa palavra foi boa para você, e agora nós vamos orar, eu quero pedir para você que você me ajude a compartilhar essa oração com 10 pessoas. Nós vamos na mesma direção de ontem. Eu gostaria que você pegasse essa oração e mandasse para 10. E quem receber essa oração, está aqui escutando, chegou até agora aqui, compartilha com mais 10. Mesmo que você, não seja nem inscrito aqui no canal, bom, inscreva-se no canal e manda para mais 10 pessoas. Vamos fazer isso hoje, em nome de Jesus Cristo. Vamos compartilhar, porque isso é uma coisa boa. Isso tem que ser compartilhado. Manda aí para 10 pessoas e quem receber, manda para mais 10. Vamos compartilhar essa oração em nome de Jesus. E amanhã, às 6 da manhã, teremos o encerramento desse propósito, em 3 partes, como eu disse. 6 da manhã, 9 da manhã nós vamos ter um grande culto aqui em Alphaville. Eu vou estar liberando 7 declarações proféticas sobre cada uma das áreas da vida extraordinária, sobre a vida espiritual, sobre a família, sobre as finanças, vida emocional, relacionamentos, saúde, justiça e livramento. Então, essas 7 áreas nós vamos declarar amanhã e vai ser maravilhoso em nome de Jesus. O endereço da igreja, se você quiser vir no presencial, anota aí,
Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Estarei ministrando nesse domingo aqui e você não pode perder, ok? O meu segundo anúncio é que quarta-feira agora nós vamos abrir as vagas para a escola de profetas que nós teremos no mês de janeiro, certo? Para você ter uma ideia, nessa escola que nós tivemos agora esse final de semana, foi incrível. Gente dos Estados Unidos, gente da Itália, gente de outros países vieram para cá, sabe? Tem sido incrível, pessoas têm vindo de várias partes do mundo. E o que elas querem? Elas querem estar num ambiente profético, elas querem aprender a ouvir a voz de Deus, elas querem estar próximas e na comunhão que nós temos ali naquele tempo, coisas incríveis acontecem e, sabe, vira uma vigília, vira um tempo assim de glória. Eu convido você a estar junto conosco, vai ser maravilhoso, amém? Salmos 91, quero declarar o Salmo 91, compartilhe aí enquanto eu estiver declarando em nome de Jesus. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Vamos apresentar diante de Deus os nossos pedidos de oração. Senhor Jesus Cristo, apresentamos a Ti todos os nossos pedidos de oração e pedimos uma intervenção sobrenatural do Senhor sobre cada pedido, sobre cada clamor. Oramos pedindo, Senhor, que o Senhor intervenha nas finanças, intervenha na casa, na família. Meu Deus, que todo afastamento de dentro das famílias, toda frieza, acabe no poderoso nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor visite os lares com amor, com paz, com alegria. Senhor, que o Senhor quebre as barreiras que foram colocadas ao longo dos anos dentro dessa casa, dentro dessa família, e que venha um tempo de grande alegria, um tempo de favor, um tempo de abundância, um tempo de diálogo, um tempo de amor, um tempo de aproximação. Que o marido e a mulher estejam mais conectados, que os pais e os filhos estejam mais conectados, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre a família, Pai. Tem misericórdia das famílias e que tudo aquilo que tem atacado os lares, tudo aquilo que tem atacado as famílias, no nome de Jesus Cristo cesse. Todo espírito de separação que tem assombrado os lares, tudo aquilo que vem, Senhor, para trazer destruição, brigas, ciúmes, acabe em nome de Jesus Cristo. O desânimo, a prostração, o cansaço, todo o mal, nós ordenamos que cesse no poderoso nome de Jesus Cristo. Pedimos uma intervenção do Senhor na vida dessa pessoa. Meu Deus, intervenha, coloca a tua mão. Eu oro também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado agora. No nome de Jesus, que toda enfermidade vá embora, que toda dor vá embora, que todo mal que tem atacado a vida dessa pessoa saia no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Pai, intervém agora, toque-os com o teu poder, toque-os com a tua graça, no nome de Jesus, que o jugo, todo o peso espiritual, toda a opressão, Senhor, seja quebrada no nome de Jesus Cristo. Apresentamos nossos pedidos a Ti e Te pedimos resposta, Te pedimos intervenção, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória ao nome de Jesus Cristo. Se você crê no que você recebeu aqui nessa oração, compartilha com 10. E quem receber essa oração até pela primeira vez, manda para mais 10. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde até amanhã. Se Deus quiser, 6 da manhã estaremos juntos aqui. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais.
Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, no nome de Jesus, paz, alegria, prosperidade, avanço, e que esse mês de novembro seja um mês marcado por provisões sobrenaturais do Senhor, um mês marcado pela presença de Deus. Dirige nossos passos, Pai, e nos livra de todo mal. Consagramos a Ti todos os nossos pedidos de oração da vida extraordinária. Apresentamos a Ti essas áreas da nossa vida e Te pedimos, Pai, resposta, Te pedimos intervenção, Te pedimos milagres e, principalmente, que o Senhor guie as nossas vidas, traga salvação na nossa casa, traga avivamento no nosso lar e nunca falte a nós mais e mais do Senhor. Chamamos pela presença de Jesus, invocamos o nome de Jesus aqui nessa oração e cremos no sobrenatural. Cremos no milagre do Senhor, cremos no avanço, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe a tua casa. Você está numa oração de milagres, você está numa oração de intervenção de Deus em nome de Jesus. Estamos crendo, somos testemunhas de muitas coisas maravilhosas e incríveis que Deus tem feito aqui. E eu quero hoje poder compartilhar uma palavra de Deus com você, uma palavra de vida, uma palavra de paz. Mas antes disso eu quero dar um testemunho. Nós temos recebido muitos testemunhos para a glória de Deus, do que Deus tem feito aqui e estamos maravilhados. Olha esse testemunho da Eliane, e ela escreveu assim: há 7 anos eu procurava alguém para me ajudar a entender por que Deus falava tanto comigo de uma determinada maneira, e Deus me apresentou você. Desde esse dia não parei mais de orar junto às 6 da manhã e às 18 horas. Tenho aprendido muito através das suas lives. E no mês de julho de 2025, em um exame de rotina, fiz uma mamografia e no resultado tinham vários nódulos na mama. Comecei a orar pela cura e depois passei a agradecer a Deus pela cura. A médica pediu para eu fazer uma pulsão para ver se era maligno. Fui fazer a pulsão, muito segura de que Deus já tinha operado o milagre. Quando entrei na sala da médica, dos vários nódulos restava apenas um, e ele estourou na hora, pois era um nódulo de água. Fiquei muito feliz, glorificando a Deus. Agradeço a Deus por ter me apresentado o Senhor, que tem sido uma bênção na minha vida. Que Deus te abençoe grandemente a ti e a tua família. Obrigado por ser bênção na vida das pessoas. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Jesus Cristo. Eu fico maravilhado com tantas coisas que Deus tem feito aqui nas orações. Deus é fiel. Deus tem feito grandes maravilhas aqui no nosso meio. E eu glorifico o Senhor. Você é testemunha de tantas coisas que nós temos visto. Eu não sei se você ouviu ontem o testemunho que eu dei de uma mulher. O marido dela tinha muitas alergias e as costas dele tomava de alergia. E olha, só quem teve alergia sabe do que eu estou falando, que isso é um problema crônico. E Jesus interviu através de uma oração. O Senhor o curou totalmente, está completamente limpo, para a glória de Deus. Deus faz essas coisas, não é eu, não é o homem, é Jesus. Amém? Toda a honra e toda a glória sejam dados ao Senhor, é Ele que faz. Por isso, coloque a sua fé em Jesus. Amém? A minha fé está nele, a minha fé está em Jesus totalmente, eu creio nele. Não há impossíveis para Deus. Nós temos que tirar a nossa limitação, sabe, de que Deus não pode fazer isso. Não, Deus pode. Deus quer se envolver em cada área da tua vida. Grave isso. Deus quer se envolver em cada área da tua vida. Ele não quer apenas curar, Ele não quer apenas salvar, Ele não quer apenas libertar de um vício, mas Ele quer libertar você, inclusive, de pecados que você não consegue sair. Inclusive, Ele quer libertar você do medo, da ansiedade, de toda a insegurança que você tem dentro de você. Sabe, algumas pessoas pensam que Deus quer ajudá-las apenas a ir para o céu.
E eu quero dizer para você, Deus não apenas quer ajudar você a ir para o céu, mas Ele quer ajudar você aqui nessa terra, a você vencer com a sua família, a você ser uma pessoa, sabe, feliz, uma pessoa completa, uma pessoa plena. Jesus disse que aqui nesse mundo nós teríamos desafios, teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo e nós também podemos vencer. Amém? Então, siga Cristo, caminhe com Cristo, é o melhor caminho. A Bíblia diz, Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Então, Ele é o nosso Salvador, acredite, Ele quer dar vida e vida com abundância. Talvez até hoje o inimigo tenha tirado muitas coisas de você, mas Jesus veio te dar vida e vida com abundância. Siga Jesus, caminhe com Ele, e Ele vai lhe levar ao céu, Ele vai trazer vida para você, Ele vai lhe trazer paz e a sua presença sempre estará com você. Amém? Você pode dizer aí um amém para essa declaração? Jesus sempre estará com você, todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a nossa fé, Jesus. Amém? Jesus, Jesus, invocamos Teu santo e poderoso nome aqui hoje. Glória a Deus. Amém? E você que está entrando agora aqui nessa oração, nessa campanha, que está ouvindo a respeito desse Deus de milagres, eu quero convidar você a baixar essa planilha aqui da Vida Extraordinária. É uma planilha gratuita para você colocar teus pedidos de oração na vida espiritual, familiar, financeira, emocional, aqui na área de relacionamento, saúde e justiça e até mesmo livramento. E se você não conseguir baixar, no meu site, pega uma folha em branco, faz aí 7 colunas e coloca teus pedidos de oração e vem apresentar aqui às 6 da manhã às 18 horas. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Deus vai fazer. Deus vai fazer. Não é o homem, é Deus. Amém? Muito bem. Gênesis 28:15, a Bíblia diz, eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho prometido. Quem é o destinatário desta promessa incrível de Gênesis 28? Alguém conhecido por suas virtudes? Por ser perfeito? Por fazer as coisas tudo certo? Não. É Jacó, um homem astuto, enganador e que estava inclusive fugindo do irmão. E isso me leva a crer numa coisa, que não importa o quão errado você está, ou o quão distante você está, Deus tem promessas para a sua vida. Agora, uma coisa que eu aprendi sobre promessas é que não basta Deus te prometer, você tem que estar preparado para viver a promessa. Davi foi chamado para ser rei com 17 anos, quando ele era um jovem pastor. Mas ele só foi colocado no trono depois de ter sido amadurecido, depois de Deus ter trabalhado nele, depois de ele ter experimentado a vida, depois de ele ter sido forjado por Deus em uma vida, em uma caminhada com Deus, ouvindo a Deus, sendo dirigido por Deus e aprendendo a ser alguém prudente, porque a todo momento queriam destruí-lo. Então eu vejo que Deus tem promessas, mas eu preciso estar posicionado para viver essa promessa. Jesus disse para os discípulos, esperem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Antes ele ser, antes dele ter ascendido aos céus, ele disse, esperem em Jerusalém. E eles tiveram que se posicionar em um lugar chamado cenáculo. E depois a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre eles e todos passaram a falar em novas línguas. Ou seja, só viveram a promessa depois de terem se posicionado. Tiveram que obedecer uma instrução para que recebessem o Espírito Santo. Deus pode pegar um homem carnal e pecador e transformá-lo num homem espiritual que serve os seus propósitos. Então, o objetivo de Deus é transformar você nesse homem espiritual. O objetivo de Deus é transformar você em uma pessoa posicionada.
em uma pessoa posicionada, em uma pessoa que serve a Deus e serve o seu propósito. Às vezes, depois de algum fracasso, nós pensamos que Deus nunca nos usará ou nos abençoará como gostaríamos. Eu vejo tantas pessoas desistindo, muitas vezes, do caminho, porque elas pensam: eu pequei e não existe mais chance para mim, não existe mais oportunidade, todas as promessas morreram porque eu pequei, eu errei, eu fiz o que era errado. Bem, Jacó, ele era exatamente esse homem, fez tudo errado, mas Deus trabalhou nele. Eu acredito que é um ajuste de coração. Eu acredito que Deus nos chama, sabe, quando Deus nos dá promessas, geralmente nós não estamos muito certos, mas o trabalhar do Espírito na nossa vida, o trabalhar de Deus na nossa vida, é nos ajustar e nos preparar para viver a promessa. Então, quando Deus te chama, geralmente você não está preparado, ou quando Deus te dá promessas, você não está preparado, mas o propósito dele é, quando você estiver preparado, você acessar as promessas que Deus tem para a sua vida. Se você permitir que Deus trabalhe, Ele vai fazer uma grande obra na sua vida. Em Filipenses 1,6 a Bíblia diz: aquele que começou a boa obra em vocês a completará até o dia de Cristo Jesus. Se Deus começou a obra na sua vida, Ele vai completar. O Deus que começa, termina. Então, pega aí com a palavra de Deus para a tua vida. O Deus que começou a boa obra vai terminar. Deixa Deus trabalhar na tua vida, deixa Deus se posicionar, deixa Deus ajustar você para o propósito. E você vai viver a promessa de Deus na sua vida. Eu venho aqui no nome de Jesus declarar essa palavra sobre a tua vida, que se você estiver alinhado com Deus, se posicionando, crescendo, amadurecendo, se santificando, saindo de pecados, saindo de hábitos errados, de vícios, saindo de relacionamentos errados, tudo isso vai ser um ajuste de Deus para lhe posicionar para a promessa. Tem coisas que nós não estamos preparados para acessar, porque está faltando maturidade em nós, está faltando resiliência, está faltando confiar em Deus, está faltando esperar, está faltando mais entrega, está faltando mais rendição a Deus. Jacó, em seus primeiros dias, era um homem astuto, autoconfiante, mas o seu relacionamento com Deus não era profundo. E toda pessoa que não tem um relacionamento profundo com Deus, ela vai viver errado. Ela vai viver segundo os seus deleites, ela vai cair em laços. Por quê? Porque ela não tem um relacionamento profundo com Deus. A partir do momento que Jacó começou a ter uma aliança com Deus, tudo mudou na vida dele. É isso que está faltando para você. Já parou para pensar no que eu estou falando para você? Que o que falta para ti é uma aliança com Deus? Entregar a sua vida totalmente a Deus? Ser uma pessoa mais profunda de Deus? Talvez você seja uma pessoa simpatizante, sabe, de estar aqui, e você ame as orações, ame receber respostas de Deus. Mas será que Deus não está te chamando para um relacionamento mais profundo? Porque quando Deus chamou Jacó para um relacionamento mais profundo e ele fez uma aliança com Deus, dali em diante, a sua vida nunca mais foi a mesma. Quando Deus encontrou com Jacó no deserto, ele era um homem mentiroso, enganador, trapaceiro. Anos mais tarde, Deus, no Val de Jaboque, transformou Jacó. Jacó já era outro homem. E ele voltou para casa como Israel, como um príncipe. Deus vai te apresentar para pessoas, não como um trapaceiro, mas como um príncipe dele. Deus pode transformar um trapaceiro em um príncipe. Mas o que torna isso possível não é somente a promessa de Deus, é o homem se posicionar com Deus. E Deus está falando para você, se você fizer uma aliança com Ele, Ele pode trazer uma transformação total e radical na sua vida. Pega essa palavra, porque é a palavra que o Senhor está falando contigo. Deus permitiu que Jacó fosse ferido por suas próprias decisões nessa jornada.
E gradualmente Deus o moldou e o transformou em um príncipe. O pai das 12 tribos, um homem aprovado por Deus, que terminou seus dias profetizando como um profeta em comunhão com Deus. Então é isso que eu acredito. É essa palavra que eu queria compartilhar com você. Amém? Eu quero agora, nesse momento, declarar o Salmo 91. E enquanto eu declaro o Salmo 91, quero pedir para você compartilhar essa oração com o maior número de pessoas que você puder. Amém? E domingo agora nós vamos ter um grande culto. Às 9 horas da manhã eu estarei ministrando aqui em Alphaville, Barueri, São Paulo, Avenida Aruanã, número 120. Avenida Aruanã, número 120. Coloca aí e vem. Vai ser Santa Ceia. Eu tenho uma palavra especial para compartilhar com você no final do culto. Eu estarei orando por pessoas doentes fisicamente e pessoas doentes emocionalmente também, certo? Crendo que Jesus tem o poder de abençoar. E eu estarei fazendo uma oração no final do culto por você. Então vem estar com a gente, vai valer a pena. Você vai ver que vai valer a pena você vir. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar os Salmos 91. E se você não é meu aluno na academia aqui no Global, eu quero fazer um convite para você. Vem experimentar a academia. Com certeza, a academia ela vai ajudar você a se preparar para as promessas de Deus. Amém? Eu convido você a se aproximar do profético. Deus me deu essa graça de ensinar para as pessoas o profético. Que, sabe, eu me considero uma pessoa abençoada por Deus, por ter aprendido a caminhar com Deus. Tenho verdadeiramente resultados na minha vida. E eu convido você a se tornar meu aluno. O link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius17.com.br, ok? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, visita a vida de cada pessoa que está em oração junto comigo agora. Toque-os com teu poder, com a tua graça e com teu favor. Eu apresento diante de ti, Pai, todos os nossos pedidos de oração. Todos os pedidos, Pai. Todos aqueles que estão orando conosco do Brasil, das nações, visita teus filhos e filhas, Pai, trazendo respostas, trazendo livramentos, trazendo mudanças em sua vida. E da mesma maneira, Senhor, que Jacó viveu a promessa de Deus, que nós possamos também viver a promessa de Deus. Muda o que tiver que mudar em nós, tira do nosso coração, da nossa mente. Te pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados e queremos ter uma aliança profunda com Jesus Cristo. Você que está aí nessa oração, diga a Jesus: Jesus, eu quero fazer uma aliança profunda contigo. Jesus, eu quero ser alguém totalmente entregue a Ti. Entregue sua vida a Jesus agora. Entregue seu coração a Jesus agora. Chame Ele de teu Salvador. Chame Ele de Senhor. Chame por Jesus. Chame por Ele. Chame por Ele agora. No nome de Jesus, Senhor, toque-os com teu poder agora. Toque-os com a tua graça. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Toda dor renda-se a Jesus Cristo. Todo problema que incessantemente tem lutado contra essa pessoa, renda-se a Jesus Cristo. Meu Deus, dá vitória a essa pessoa. Opera milagres na vida dela e transforma a sua realidade. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. 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 Eu não sei você, mas eu senti a presença do Senhor aqui.
Compartilhe essa oração agora, mande aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, no nome de Jesus Cristo. Até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo que haverá resposta, grandes respostas. Como está escrito em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Meu Deus, cumpra a tua palavra na nossa vida, na nossa família. Oramos pela salvação de todos da nossa casa, oramos pela transformação, oramos pela mudança, oramos para que a vida do Senhor se manifeste dentro do nosso lar. Nós chamamos a glória de Deus, chamamos a presença de Jesus Cristo. Vem sobre nós, Senhor. Toca-nos com o teu poder, toca-nos com a tua graça, Senhor, no nome de Jesus Cristo, e livra do mal, Pai. Livra todos da nossa casa. Guarda, Senhor, a nossa entrada e a nossa saída. Proteja nossos filhos da maldade, do engano, da contrariedade, e que toda arma forjada contra essa pessoa, contra a sua casa, seja quebrada no poderoso nome de Jesus Cristo. Oramos por portas abertas, oramos para que o Senhor abra caminhos, oramos para que vitórias sejam liberadas e que o Senhor traga resposta, traga certeza, mostre o caminho para essa pessoa e para a sua casa, no nome poderoso de Jesus Cristo. Toque-os com teu poder, Jesus. Toque-os com a tua graça. Invocamos o nome de Jesus nessa noite e pedimos, Pai, cobre-nos com o teu sangue, todos da nossa casa. Cobre-nos com o teu sangue e dá-nos também, Senhor, da tua sabedoria, dá-nos visão, dá-nos direção, guia os nossos passos, Pai, e também as decisões que precisamos tomar, que sejam dirigidas pelo Senhor, que sejam guiadas pelo Senhor, no nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família. Estamos orando aqui em cima de Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Por uma semana estaremos orando, pedindo respostas ao Senhor, grandes respostas, e cremos. Amém? Hoje pela manhã, na oração da manhã, o Senhor me deu uma visão onde eu vi como se caminhos estivessem sendo abertos, como se um lugar estivesse sendo desbravado. E eu creio, Deus está abrindo caminhos aqui. Você crê nisso? Declare aqui nos comentários, eu creio que grandes respostas estão chegando, em nome de Jesus. E Deus me deu uma palavra, eu quero compartilhar essa palavra com você, mas antes eu queria testemunhar um milagre de Deus. Nós tivemos no último final de semana a Escola de Profetas e eu fiquei impressionado com a quantidade de esposas que vieram me testemunhar junto com seus maridos a conversão do marido, sabe? A transformação que houve dentro do lar. Eu fiquei feliz, fiquei alegre, porque eu vi que através de uma sementinha a casa inteira se rendeu a Jesus Cristo. Eu vi uma família inteira, o pai, a mãe, os filhos, todos tiveram uma experiência com Deus. A mulher começou a escutar a oração e daqui a pouco Deus tocou na vida do marido, tocou na vida dos filhos, toda a casa conheceu a Cristo. Existe uma diferença muito grande, gente. Grave isso que eu vou lhe falar. De uma casa que serve a Cristo verdadeiramente e uma casa que ainda não teve uma experiência com Deus. Quando uma família tem uma experiência com Deus genuína, nunca mais essa família ela será a mesma. Deus transforma, Deus muda. É impressionante. Por isso, eu quero convidar você a continuar firme nas orações, mesmo que você muitas vezes se sinta sozinho ou sozinha na oração, porque a tua família não te acompanha.
creia, Deus vai fazer uma grande obra. A promessa é: será salvo tu e toda a tua casa. E eu quero também que você guarde essa palavra no coração. Se você entrar firme aqui nesse propósito, crendo que Deus vai te responder, crendo que Deus, não é o homem, Deus vai te responder, em nome de Jesus Cristo, vamos crer que as respostas chegarão, que Jeremias 33:3 irá se cumprir na tua vida e na tua família. Você crê nisso? Em nome de Jesus, grandes respostas chegarão a todos nós, assim nós cremos. Deixa eu compartilhar uma palavra com você. Gênesis capítulo 14, do verso 14 ao 16, diz assim: Quando Abrão soube que seu parente havia sido levado cativo, reuniu seus 318 servos, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Ele e os seus servos os atacaram de noite e os perseguiram até Obá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os seus bens, incluindo Ló, seu parente e seus pertences, bem como as mulheres e as demais pessoas. A palavra de hoje é: quando o Altíssimo caminha contigo. É impressionante o que acontece quando o Altíssimo caminha contigo. Ló foi levado cativo por alguns reis e um grande exército. Abraão soube da notícia que haviam levado cativo Ló, haviam sequestrado Ló e a família dele. Ele pegou 318 servos e foi contra esse exército de reis. E não eram poucos homens, eram muitos homens. Só para você ter uma ideia, vamos supor que cada exército tivesse 5.000 soldados. E juntos dava cerca de 20.000 homens, eram 4 reis. Eu entendo que 318 para 20.000 homens era uma distância exorbitante de um exército para o outro. No entanto, Abraão estava com a mão de Deus sobre a vida dele. E a Bíblia diz que Abraão foi contra esses reis, foi contra esse exército e prevaleceu. Recuperou Ló, recuperou os bens de Ló e teve uma grande vitória. Aí você pergunta, mas essa foi uma vitória extraordinária? Foi uma vitória descomunal, foi tremendo, foi maravilhoso, porque Deus estava com Abraão. Quando Deus está com uma pessoa, por maior que seja a dificuldade, por maior que seja o laço, por maior que seja a afronta, a presença de Deus fortalece. A presença de Deus torna aquele homem capaz de romper um exército. Esses exércitos tinham espadas, soldados, força, mas Abrão, mesmo sendo um homem idoso, ele andava com o Altíssimo. O que acontece com alguém que anda com o Altíssimo? Senão vitória, triunfo, conquista. E foi o que aconteceu com Abraão. Deus não o desamparou. Quando a presença de Deus está com alguém, é por isso que nós cremos que nós não estamos apenas aqui pedindo em oração, nós estamos buscando a presença de Deus. Deus está te fortalecendo. E eu estou falando com pessoas que têm grandes desafios pela frente. Estou falando com pessoas que querem montar o seu próprio negócio, que querem escrever o seu livro. Estou falando com pessoas que querem abrir seu consultório. Estou falando com pessoas que querem fazer a faculdade. Estou falando com pessoas que querem vencer os problemas no casamento, na família, ao redor. E eu quero dizer a você, Deus te surpreenderá. Deus te surpreenderá e Deus fará coisas grandes, Deus fará coisas extraordinárias na sua vida. Abraão derrotou os 4 reis, destruiu-os e recuperou os bens e parentes que eles haviam levado prisioneiros. Deus vai te dar força, Deus vai te dar graça. Quando você anda com Deus, Ele te ajuda a recuperar até aquilo que humanamente já está perdido. Até aquilo que você achava, sabe, eu não tenho mais como recuperar meu casamento, eu não tenho mais como recuperar
os meus negócios, eu não tenho mais como recuperar o meu filho, ele está perdido nos vícios. Eu venho aqui lhe dizer em nome de Jesus, se você andar com Deus, como Abraão andou com Deus, você vai recuperar tudo aquilo que o diabo roubou de vocês. Eu vim aqui com essa palavra profética forte, essa palavra do alto, para liberar sobre a tua vida tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi tirado injustamente de você. Você vai conseguir recuperar totalmente no nome poderoso de Jesus Cristo. Eu profetizo sobre a sua vida, ninguém te derrotará, porque o Altíssimo está contigo. A presença do Altíssimo está contigo. Em Gênesis capítulo 14, Melquisedeque foi quem revelou que Deus estava com Abraão. Melquisedeque disse: bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. É Deus que entrega nas tuas mãos aquilo que está contra você. É Deus que entrega, é Deus que faz justiça. É Deus que vai trabalhar em teu favor. É Deus que vai trazer para a tua vida aquilo que está combatendo contra você. Abraão não venceu porque era forte, ágil ou tinha um grande exército. Ele derrotou os 4 reis ímpios porque o Altíssimo estava com ele. Se você está enfrentando uma batalha hoje, que você acredita ser impossível de vencer, eu vim aqui para dizer para você que se o Altíssimo estiver na sua vida, você vai surpreender a tudo e a todos. Não será a sua mão que conquistará a vitória, será a mão do Altíssimo agindo através de você. Eu quero declarar em nome de Jesus, você pode ter uma pilha de boletos para pagar, você pode ter uma folha enorme de funcionário e não saber como que você vai fechar o mês. Eu venho lhe dizer, entrega a tua vida ao Senhor, confia no Senhor, te rende ao Senhor, caminha pela palavra de Deus, caminha se colocando diante de Deus e Deus vai te dar a vitória. Eu creio num Cristo de milagres, que nada é impossível para Ele e que Ele pode mudar histórias. As pessoas a todo momento chegam a mim com pedidos de oração que são impossíveis aos olhos humanos, mas eu tenho visto milagres. Eu tenho visto o sobrenatural de Deus. Eu tenho visto bebês nascendo, ou seja, mulheres que não podiam engravidar e que o Senhor tem operado um grande milagre. O Senhor tem manifestado a sua glória. Cristo é vivo, Jesus está vivo. Eu quero dizer para você, se você colocar a sua fé em Jesus, eu nunca pedi para você colocar a fé em mim, mas coloque a sua fé em Jesus, coloque a sua fé na palavra de Deus e coloque fé nessa palavra profética. Coloque fé que o Altíssimo está contigo. E se o Altíssimo está contigo, romperás. Deus te dará a vitória. Quando as pessoas o virem caminhando, elas podem até pensar, ele está sozinho, ela está sozinho. Mas você sabe muito bem que o Altíssimo caminha com você. O Altíssimo está presente. Eles podem não vê-lo, mas o Altíssimo está acompanhando você. O Altíssimo está em cada um dos detalhes da sua vida. E Ele está na vida daqueles que servem a Jesus Cristo. Portanto, não temo inimigo nem as circunstâncias, porque o Altíssimo, o mais forte, está com você. Não tenha medo. Eu vim aqui declarar em nome de Jesus, você vai romper, vai bater essa meta, vai ganhar a tua família para Cristo, você vai ver o que Deus vai fazer através da tua vida em nome de Jesus. Por isso, por que você teme se o Altíssimo está contigo? Por que você anda inseguro? Por que você acha que não vai dar conta? Quantos de vocês aqui estão aqui nessa live que talvez achem que não vão dar conta da grande responsabilidade que tem? Eu venho aqui lhe dizer, se o Altíssimo está contigo, Ele vai te capacitar, Ele vai adestrar os teus dedos para a batalha, Ele vai estar contigo e você vai romper. Você vai ter sucesso onde outros falharam. Talvez você diga, olha, me entregaram uma bomba na minha mão. Eu não sei o que eu vou fazer com isso, eu acho que isso veio para minha mão só para me envergonhar. E eu vim aqui dizer para você, você não será envergonhado. O Deus Altíssimo lutará por você, Ele estará com você no campo de batalha, Ele estará à sua frente e você vai romper e nada vai impedir o agir de Deus na tua vida, no nome de Jesus. Eu já vi muitos milagres na minha vida, eu já vi Deus fazendo coisas estupendas
Eu já vi o extraordinário de Deus, não há impossível. Quando a presença de Deus está na vida de uma pessoa, ela rompe, ela avança. Eu quero declarar, todos aqueles que estão com a presença do Altíssimo vão romper, vão avançar, vão conquistar, vão chegar a lugares altos por causa da presença do Altíssimo. Não é porque você é bom, não é porque você é capaz, não é porque você é ágil, é por causa da presença. A presença do Altíssimo te envolverá, a presença do Altíssimo encherá a tua vida e você viverá os milagres de Deus. Quando o menor caminha com o mais alto, que é o Senhor, não há nada que fique no seu caminho. No nome de Jesus, essa crise você vai vencer. Essa afronta você vai vencer, essa injustiça você vai vencer. E ainda que o inimigo tenha tomado conta de pessoas próximas de você, você vai recuperar tudo, assim como Abraão recuperou Ló e recuperou todos os bens também de Ló. Deus vai trazer uma restituição na tua vida. É só você caminhar com o Altíssimo. Em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Declare: o Altíssimo está na minha vida. Glória ao nome de Jesus. O Altíssimo está na minha vida. Aleluia, aleluia. O Altíssimo está na minha vida. Glória a Deus, glória a Deus. A Ele a glória, a Ele o louvor. Amém? Aleluia. Olha, eu vou dizer para você, a fé está vibrando aqui. A fé está vibrando, coloque a sua fé em Jesus Cristo, veremos milagres e essa semana teremos grandes respostas. Escreve aqui nos comentários, essa semana teremos grandes respostas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero declarar o Salmo 91, quero também convidar você. Quarta-feira, agora às 6 horas da manhã, eu vou lançar a Escola de Profetas de janeiro. Em janeiro nós vamos ter uma Escola de Profetas e o foco dessa Escola de Profetas é ensinar as pessoas a tomar decisões certas, dirigidos por Deus, para que o ano delas seja um ano diferente. Amém? Também faremos dentro dessa escola muitas declarações para o ano de 2026. Por isso eu convido você agora, quarta-feira, às 6 horas da manhã, e você sabe, muitas vezes eu abro as vagas e, esses dias eu abri as vagas de uma escola, até o meio-dia estavam todas fechadas. A última demorou 24 horas para fechar. Então, eu convido você a estar junto conosco. Quarta-feira, nós estaremos abrindo a oportunidade para você estar na escola junto com a gente. E se você ainda não conhece meus livros, esses aqui são os meus devocionais, Café com Jesus 1 e Café com Jesus 2. São incríveis, vão ajudar você no seu dia a dia, mas lembre-se de uma coisa, sempre comece com a Bíblia e depois pegue os devocionais. Sempre comece pela Bíblia e depois você pega os devocionais. Os dois juntos dá mais 700 orações. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. Também tem o Café com Jesus Kids, que se transformou em algo viral. Para a glória de Deus, as crianças estão amando. Você pode adquirir também lá no meu site, ok? Quero pedir a cada pessoa que está entrando, deixa a tua curtida, compartilha com pelo menos 10 pessoas, amém? Compartilha essa oração com pelo menos 10 pessoas. E eu quero declarar agora o Salmo 91, tá bom? Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos.
Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Escreve aqui nos comentários: o Altíssimo está comigo. Glória a Deus. O Altíssimo está comigo. O medo vai embora. A aflição vai embora. E olha só, eu quero pedir que você compartilhe com 10 pessoas essa oração agora. Amém? Você pode fazer isso? Semeie na vida de alguém. Não podemos ser egoístas de querer só para nós a bênção. Vamos compartilhar. Manda aí para amigos, para parentes. Manda para gente que você sabe que está passando por um momento difícil, porque o Altíssimo vai cobrir essa pessoa. Aleluia, eu creio nisso. Amém, eu creio nisso em nome de Jesus, eu creio. Glória a Deus. Deixa eu orar por você e te abençoar. Pai, em nome de Jesus, oramos por grandes respostas. Oramos para que Jeremias 33:3 se cumpra na nossa vida. Como está escrito: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Pai, é isso que nós queremos, essas grandes respostas do Senhor chegando na nossa vida e na nossa casa. Oramos para que a paz de Jesus Cristo, a glória de Deus, essa presença do Altíssimo esteja sobre nós. Declaramos a nossa total dependência do Senhor, reconhecemos a nossa limitação, a nossa humanidade, e reconhecemos o quanto precisamos ouvir a voz de Deus, o quanto precisamos ser guiados por Jesus Cristo, o quanto precisamos estar cobertos totalmente e protegidos por Jesus Cristo. Meu Pai, livra-nos do mal, livra-nos da maldade, livra-nos da inveja, livra-nos da obra do mal e de tudo aquilo, Pai, que possa estar contra nós. Cancelamos e quebramos agora no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, dá livramento a essa casa, dá livramento a essa família, abençoe essa pessoa no seu trabalho, abençoe essa pessoa nos seus empreendimentos, nos seus projetos, nos seus sonhos. Eu oro também, Senhor, por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que haja cura. E toda pessoa, Pai, que está com alguma limitação física, eu oro por milagres, eu oro por maravilhas, agora, no poderoso nome de Jesus Cristo, que maravilhas sejam liberadas, que o poder de Deus agora toque na vida dessa pessoa, que a glória de Deus envolva ela, que a glória de Deus envolva a sua casa, que a atmosfera dessa casa seja tomada pela glória de Deus, que este lugar seja tomado pela presença do Altíssimo, que a mão do Senhor, a mão poderosa, a mão potente do Espírito venha sobre essa pessoa, toque-a com teu poder, ó Deus, toque-a com a tua graça, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Visita, Senhor, visita com o teu poder, visita com a tua glória, Pai, no nome de Jesus Cristo. Toque-os, Jesus, com o teu poder, toque-os com a tua graça, leva embora o medo, leva embora a insegurança, Espírito Santo, e que venha sobre essa pessoa a força de Deus, para que exércitos sejam vencidos, para que doenças sejam vencidas, para que invejas sejam vencidas, para que contrariedades espirituais sejam vencidas, para que o impossível seja vencido no poder de Jesus Cristo, no poder de Jesus Cristo, debaixo da glória de Deus, nós cremos e confiamos. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Se você recebe essa oração, compartilha com 10 pessoas. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Até amanhã, às 6 da manhã, se Deus quiser.